Abrir Mateus, capítulo 11. Oh, aleluia! Glória a Deus! Mateus, capítulo 11. Aleluia! Aleluia, glória! Houve um impasse dentro do coração do João Batista e que chama a atenção que a princípio ele tinha uma certeza. E quando o bicho pegou do lado de João Batista, ele veio em cima dele em impasse. Então, todos nós, diante de uma adversidade, somos tentados a querer saber se Deus é Deus ou não, se Jesus é Jesus mesmo ou não. E aí mora o perigo. Quando nós deixamos de confiar nele para confiar nos nossos sentimentos. Aleluia! Mas a história, né? Falar que é de Deus. Quando tudo Aleluia, vai bem, glória! olha, não é isso? Mas na hora que o corpo está comendo solto aí, o bicho está pegando, como as pessoas dizem aí fora. Então é nessa hora que você tem que, mais do que nunca, ter plena convicção. O interessante é que nós vamos ver isso aqui agora, João Batista ele tinha até uma plena convicção, mas até então, para João estava tudo bem. Mas na hora que o negócio arrochou para o lado de João, ele já ficou naquela, se Jesus realmente era Jesus. E o interessante é que João Batista era primo, humanamente falando, de Jesus. Interessante, né? Em outras palavras, foram criados juntos. Mas ele tinha uma certeza. O que essa palavra hoje vai nos mostrar? Que independente realmente do que aconteça, Jesus é Jesus. Olha o que diz aqui. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então ele foi pregar nas cidades dos discípulos, de cada um. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse, a dizer, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Não desmarca não. Vai lá em Mateus 3 aí, mas não desmarca não. Já vou dar Alô, pastor. Então, João estava o quê? Preso. E enviou 2 discípulos. Ele começou a ouvir os feitos de Jesus e pegou 2 dos seus discípulos que estavam na prisão. Ele estava encarcerado, João Batista, e falou, ó, pergunta a Jesus se é ele mesmo a qual nós estamos esperando ou devemos esperar nos outros. Mas essa colocação de João, ela apenas aconteceu porque ele estava numa situação muito complicada. Mas não foi assim a primeira vez que a Bíblia relata o primeiro encontro deles, real, né? Versículo 13, Mateus 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser o que, gente? Por ele. Mas João opunha-se, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse, deixa por agora
porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o quê? O permitiu. Olha que coisa interessante. João, quando bateu os olhos de Jesus, olha só, se alguém tem que batizar alguém aqui, é você, não sou eu. Você não era para estar vindo ali. Eu que era para me dirigir, porque ele ali reconheceu a autoridade de quem? Do Senhor Jesus. Mas, nesse momento com João, estava tudo muito bem sobre a sua vida. Em outras palavras, não tinha problema, ou pelo menos não tinha problemão. E isso acontece muito com aqueles que estão no nosso meio. Enquanto aparentemente vai tudo bem, Jesus é bom, Jesus é fiel, glória a Deus, aleluia, aquele que pula, salta, vira, cambalhota. Né? Mas quando vem um embaraço, uma adversidade, será que a fé continua a mesma? Porque João, voltando lá para o 11, vamos voltar para o 11. Porque João, ele, no versículo 2, ele já teve um impasse dentro dele. Ele teve um impasse. A princípio, eu até falei que ele realmente era enviado de Deus. Mas agora, eu estou aqui, será que ele é realmente um enviado? É aquela história. Eu sou de Jesus. Mas quando vem a facilidade, você será que continua sendo de Jesus? Ou parte para aquela facilidade desonesta, corrupta? Porque é muito fácil a pessoa, muitas das vezes, quando o negócio está ruim para o lado dela, ela até ser tentada a negar a fé. Mas quando vem as coisas fáceis, mas que aos olhos de Deus não são lícitas. Vem até com muita vontade, mas os olhos de Deus não são lícitos. Será que nessa hora continuamos crendo que Jesus é Jesus? Eu lembro, eu tive um conhecido meu que eu não via há muitos anos, eu ia até falar sobre ele num curso de segunda-feira. Mas eu vou falar sobre ele. Ele, há uns 14 anos atrás, uns 15 mais ou menos, ele tinha um serviço onde público ele ganhava 7 mil naquela época. Ele estava começando com 7 mil, só que um rapaz muito capaz. Então ele fez um concurso público, passou, ele tinha um bom salário na época. Como também 7 mil hoje também não é um salário tão ruim, mas há 15 anos atrás saiu de baixo, né? Era muita grana. E ele muito novo, uns 20, uns quebrados de ano. E ele, simplesmente por confiar no potencial dele, chutou o serviço público. E todo mundo caiu de pau nele, inclusive a própria família, né? Você é louco, fulano. Você é louco. Mas eu conversando com ele um dia desse aí, eu encontrei, inclusive ele mora em Belo Horizonte hoje, ele falou assim para mim, rapaz, tu acredita que já me colocaram 500 mil vivo na minha frente, só para mim fazer isso com o rosto, ó. Assim. Não falaram que ia guardar na minha conta, não. Colocaram 500 mil na minha frente. Ó, Carlinhos, faz só assim com o pescoço, ó. Deixa esse papel passar aí, não olha para ele não. Às vezes no perrengue, negar Jesus é mole. Porque a pessoa olha para um lado, olha para o outro. Cadê Deus? Não é verdade? Você não está vendo a saída? A pessoa às vezes é até tentada a negar Cristo. Porque João teve um impasse dentro dele. Então ninguém negou Jesus. Mas na hora que estava tudo bom, ele teve a certeza quem era Jesus. Quando veio o mau tempo, ele enviou para perguntar se ele era ele mesmo. Mas e quando vem a moleza aos olhos humanos? E eu lembro que ele falou assim para mim, ó, a minha fé
não permite olhar para o lado. Você não era nem para estar com esse $500 milhão aqui na minha frente. Mas, de repente, muita gente no nosso meio, nessa hora, esqueceria de quem? E o duro se chega na igreja testemunhando, né? Deus me mandou $500 milhão. Mas, ele falou assim, rapaz, tu não tem noção. Eu você desde garoto, né? Vi ele garoto. Ele falou assim, rapaz, tu não tem noção do rombo que esse $500 milhão ia causar à sociedade. Você não tem noção. Mas aquele negócio, ele só pela atitude dele não vai mudar o Brasil. Mas a postura de fé dele faz com que ele jamais fique na mão de quem quer que seja. Porque nessa hora, ele poderia pegar a maletinha, se ajoelhar no altar, né? Jesus, o Senhor sabe da minha necessidade, é o meu apartamento, que eu sempre sonhei, não é verdade? É o meu terreno, é a minha casa, é o meu carro, é a minha Mercedes, ainda dá para colocar mais um carro lá dentro. Só que Deus estaria totalmente o quê? Longe dessa pessoa, porque no momento oportuno ela preferiu duvidar de que Deus era Deus, porque se ele tivesse feito isso, ele teria duvidado. Como muita gente acaba parando na caminhada da fé, porque a palavra diz algo, mas aquilo fere ela, machuca ela. Jesus não é tão bom como eu imaginei. Como se Jesus tivesse que se adequar a ela e não ela a Cristo. Então você vê que diante de uma situação, seja ela qual for, seja ela aos olhos humanos boa ou de terreno, precisa haver uma definição aqui dentro da gente. Quem realmente é o nosso Deus? Em quem nós temos acreditado e confiado? Olha o que diz aqui agora. E Jesus 11:4, né? E Jesus respondendo disse: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o que, gente? Mas sabe por que os pobres é anunciado o Evangelho? Porque pobre nunca teve vez em lugar nenhum, mas com Deus tem. Porque ele arranca a pessoa da miséria, da pobreza e ainda dá o título de rei. Porque se você for olhar para Buda, ele nunca fez nenhum desses sinais. E no planeta Terra tem mais seguidores do budismo do que de Jesus. Por quê? Porque o ser humano, ele tem uma tendência de inclinar-se para aquilo que é carne, aquilo que agrada a carne. Por incrível que pareça, Buda, ele não fez nenhum desses sinais, nenhum deles, nem a salvação ele pregou. Mas no nosso planeta tem mais seguidores do que o próprio Jesus. Você olha para o Kardec, estava até conversando com o Zé, até com os pastores no dia, né? Ali no Maia colocaram essa semana passada, uma banca do Kardec. O que eu vi de jovem, eu fui almoçar, tinha uma patota, e comprando o livro do Kardec. Aí eu almocei lá, fiquei lá 1 hora mais ou menos. Quando eu voltei, tinha outra. Eu falei assim: ó, o engano seduz. O engano seduz. A mentira é boa. E o que me deixou assim, perplexo, que eu vi uma juventude assim, 17, 18, 20 e poucos anos. Eu fui ver uma juventude, quando eu voltei tinha uma outra juventude. E eles comprando.
Você vê que as pessoas, elas sofrem por amarem mais o engano do que a Deus. E na hora do terreno, ou na hora de uma fartura ilícita, nós devemos realmente saber quem é o nosso Deus. Porque, gente, Jesus, ele tem poder para reverter qualquer situação. Kardec não fez ninguém enxergar, não fez paralítico andar, não fez mudo falar, surdo ouvir, não pregou a salvação para a humanidade, e tem aí uma linha grande de adeptos. E as pessoas são inclinadas a servi-los, por quê? Por causa do engano. A nossa carne ela é tentada a seguir sempre ao engano, a se inclinar sempre para o engano. E às vezes a pessoa está prestes a ser abençoada na casa de Deus, mas o calor da perseguição, o aumento da facilidade surgiu. Ela não sabe mais quem é Jesus. Ela fica questionando se Jesus, mas um dia estava na igreja. Não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio na ressurreição do morto. Ela, de repente, até desfrutou de um milagre. Ela até testemunhou, mas ela se encontrou numa situação que não sabe mais quem é Jesus. E por isso, dentro das igrejas tem muita gente sofrendo. Por não saber, ainda que tenham dito que Jesus é o Filho de Deus, por não confessar diante de qualquer situação. E a gente sabe que tem muita gente que se deixa levar pelo que vê e pelo que ouve, menos pela palavra de Deus. O ser humano, ele tem uma necessidade de, erradamente, de prestar conta da sua vida à sociedade. Quando, na verdade, antes de prestarmos conta da nossa vida à sociedade, devemos prestar conta da nossa vida a Deus. A Deus. Porque aí a sociedade verá. Você pode ter certeza disso. Estava vendo esses dias aí, eu nem sabia que aquele zagueiro era evangélico, Davi Luiz. Honestamente, eu nem sabia que esse camarada nunca falou de Jesus, nunca ouvi, mas estavam metendo corrente nele na TV aí. Sabe por quê? Porque ele falou que só faz sexo depois de casar. O homem está cheio de milhão no bolso. Cheio! Deve ter mordido mais de 1 milhão aí só com essa derrota de 7 aí. É. Você vê, dinheiro para esse camarada não é problema. Mas pelo fato dele falar que não faz sexo no casamento, e o pior, que você encontra gente contra essa fé dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Porque vem uma situação, Jesus, você entende, né? Aí vira as costas. Mas Jesus chegou, os discípulos de João, e falou: avisa João lá, o que anda acontecendo aqui? Avisa João lá que a trajetória dele não foi em vão. Avisa João lá o que Deus tem feito aí através do meu ministério aqui na terra. E diz mais aqui, né? 6. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar o que, gente? Em mim. Pessoal, tem uma história que diz aí, dizem, né? Que a voz do povo é a voz de Deus. Você já ouviu isso? Já? Você acredita nisso? É, porque há uns anos atrás chamavam o Dunga de burro e fazia até coro nos estádios. Aqui mesmo no Maracanã, fora burro, fora burro. Quem está de volta no comando da seleção? Burro. Hã? E todo mundo já, não, o Dunga vai mudar. Os mesmos chamaram a mente humana. Pessoal, a gente tem que estar ligado até na palavra. O povo muda com muita frequência.
Agora é o Salvador da Pátria. É só tomar as pancadas aí e fora nunca depois não. Pessoal, agora em Jesus não há escândalo. Não há escândalo. E olha, e nós que somos da fé, você acha que não vem a tentação para mostrarmos de qualquer situação quem verdadeiramente nós somos? Você acha que isso não existe, não? Você acha que nós não somos tentados, não? Porque quem está lá fora só quer um risco nosso, um cisco, para falar o quê? Para ser igual a ele, vou fazer o que na igreja? Não é assim? É ou não é? Então nós não devemos nos escandalizar. Em Jesus, nós temos que sermos Giló, né? Giló é amargo a vida toda. Tem gente que diz que consegue tirar um Giló do amargo. Eu não vou nem pagar para ver isso, eu não gosto de Giló mesmo. Tem gente que gosta, mas Giló é a natureza dele é amarga. Falando de Giló, chocolate também, pastor. Meu Chocolate amor. também? Então, preste atenção aqui no versículo 12 para encerrarmos agora. Desde os dias de João Batista até agora se faz o que, gente? Violência ao reino e pela força se apoderam o quê? Então não é qualquer um que vai subir. Se você não fizer força, né? Se você não for uma pessoa violenta, sabedora do que quer, você não se salva. Você não vai se salvar. E não adianta lá no velório pegar a harpa cristã, né? E ficar louvando com a harpa aberta. Né? Tem uns, o pessoal até gosta de velório, né? Deus enviou seu filho. E para quem está de fora, o coro é até bonito. Porque ele vive. Jesus está vivo. Agora, se o outro não foi fiel, meu irmão, está vivo não. Está vivo não. Porque eu não posso ser aquele evangélico chuchu. O chuchu, você sabe como é que ele é, né? Você coloca ele com batata, com linguiça, pega o gosto da linguiça, com carne, pega o gosto da carne, camarão. Você não pode ser esse evangélico chuchu. Davi Luiz falou que segue só depois do casamento. E está arriscado ele encontrar retaliações dentro da própria igreja evangélica. Sabe por quê? Porque a pessoa está preocupada em prestar conta a si e não a quem? A Deus. Seja uma situação aos olhos a princípio boa, seja uma situação aos olhos a princípio má. A nossa fé tem que estar em quem, gente? No Senhor Jesus. Porque se nós nos dobrarmos para um lado ou para o outro, nós não herdaremos o reino eterno. Amém? É aquela história, né? O pastor pode errar? Não. Hein, gente? O pastor pode errar? Já é mal falado para a chuchu, né? Pode errar não, né? Nem você. E nem você pode errar. O duro que nem você pode errar. Mas não é isso que nós temos visto. Infelizmente as pessoas, por quê? Falta o encontro com Deus. Dá lá. Falta o encontro com Deus. Está rindo lá. Falta o encontro com Deus. Vamos falar com Deus? Amém. Vamos falar com Deus, né?